Olá! Hoje nós vamos finalizar sobre esse assunto que vimos abordando dentro da saúde, sobre a alimentação. E eu gostaria de ainda estar falando sobre alguns elementos importantes da alimentação de origem animal, que seria tudo o que a gente pode receber dessa fonte, seja em carnes, em ovos, em leite. Quais são as vantagens ou desvantagens da gente permanecer com esse tipo de alimentação, com o uso desses produtos, ou da gente de repente escolher deixar desses alimentos e se utilizar somente de alimentos de origem vegetal. A proposta nossa aqui é falar um pouquinho disto. Então vamos falar um pouquinho sobre o leite. O leite, ele fornece uma quantidade muito grande de gorduras saturadas e se formos retirar, tornar um leite integral num semidesnatado, tiraríamos tanta gordura que corresponderia a 3 fatias médias a finas de bacon, por exemplo. É muita gordura que tem no leite. E destas gorduras, 75% delas são saturadas, tornando-as mais altamente saturadas do que as gorduras da própria carne. Então a gente pode se perguntar: será que precisamos do leite? Veja que às vezes nós vemos muita orientação do uso do leite como fonte de cálcio, principalmente para as mulheres na idade da menopausa, para que elas tenham recurso ali para reposição do cálcio diante desse momento em que a mulher fica mais suscetível à osteoporose. Mas veja que a Finlândia, a Suécia, os Estados Unidos e a Inglaterra tem o maior consumo de laticínios do mundo e a maior taxa de osteoporose do mundo também. Tem outros fatores que também contribuem para a osteoporose, que são o excesso de sal, uso de refrigerantes, falta de vitamina D, que no caso geralmente se dá essa possibilidade maior nos lugares onde não tem tanto sol, né? Não é, por exemplo, no Brasil é um país rico de sol, é um país tropical. E a falta de exercício físico, que também vai contribuir com a osteoporose. E você acredite ou não, os vegetarianos têm os ossos mais fortes do que os que consomem alimento de origem animal. As fontes vegetais de cálcio são os vegetais verdes folhosos, os feijões e o tofu. E veja que aquele povo que mora lá nos polos, chamados esquimós, eles consomem muita carne, em média 2.000 miligramas de cálcio por dia, proveniente dos ossos macios de peixes. E eles têm a maior taxa de fratura óssea, de quadril, do mundo. Claro, é um lugar onde a gente não tem a luminosidade, o estímulo solar para a fabricação de vitamina D. Mas veja quanto de cálcio que eles consomem. E nem por isto eles têm proteção contra essa questão da osteoporose. E os americanos, eles também consomem de 2 a 3 vezes mais proteínas do que precisam. Porque você sabe que a proteína é o tipo do alimento que é responsável do quê? Da construção de células. A gente precisa, mas o indivíduo adulto ele já não está em crescimento, então a quantidade de proteínas que eles necessitam é menor, bem menor do que o que uma criança, por exemplo, necessita. Veja que quanto maior excesso de alimentos à base de proteína um adulto ingere, o rim vai ter que também excretar. E nessa excreção de excessos vai também o cálcio junto com a proteína.
E na Universidade de Harvard, uma pesquisa feita com 78 mil enfermeiros demonstrou que existe um risco aumentado de fratura de quadril com aumentos naqueles que ingerem maior quantidade de leite. E numa checagem entre afro-americanos que consomem 1.000 miligramas de cálcio por dia, em comparação com os sul-africanos que consomem cerca de 198 miligramas de cálcio, demonstrou que os que consomem mais cálcio, que são os afro-americanos, eles têm uma taxa de fratura de quadril 9 vezes maior comparado ao sul-africano. E o camponês chinês, que consome a metade do cálcio que o americano consome, tem também 1/5 da taxa de fratura em relação ao americano. E ultimamente o consumo do queijo aumentou muito, em virtude de hábitos, de costumes, né? Pizzas e muitas outras coisas. Porque é um alimento saboroso, de fato. Mas ele tem uma quantidade muito grande, tanto de gordura saturada quanto de hormônios e hormônios produtores de crescimento, o que pode estar ligado a problemas de tumores, reincidências de tumores que retornam, então a gente precisa ter cautela. E os bezerros alimentados nas suas mãezinhas, eles crescem em torno de 40 a 200 quilos ao ano. O leite de vaca é destinado a fazer isto pelos bezerros, mas mesmo os bezerros, um dia, eles também têm que serem desmamados. E, a despeito desse mundo cheio de industrialização, em que entrou com leites preparados, né, entre aspas, para os bebês, muitas mães deixaram de amamentar seus filhos. E nessas últimas décadas nós retomamos essas orientações a respeito dos mega benefícios que são o ato do aleitamento materno. Como o leite materno realmente ele tem tudo que o bebê precisa na medida certa, com todos os ingredientes, inclusive com água, para ser o suficiente para os bebês até os 6 meses de vida, como alimento único. E agora vou falar um pouquinho sobre um estudo chinês pelo Dr. T. Collins Campbell. É sobre um estudo mais abrangente que jamais foi realizado numa relação entre a dieta e a contração de doenças. E estes resultados oferecem muita coisa em que pensar. Os objetos do estudo foram pessoas da zona rural, camponeses, que viviam sob mesmas circunstâncias, em ambientes semelhantes e num período também semelhante. Embora os chineses consumam 20% mais de calorias do que os americanos, estes são 25% mais gordos do que os chineses. Os chineses consomem 2 vezes mais amidos que os americanos, mas apenas 1/3 de gorduras. E os chineses comem 1/3 menos proteína, mas 7% do que comem de proteína somente é de origem animal, ao invés dos 70% dos alimentos, como no caso dos americanos, serem de origem animal. Para o chinês, de 10 a 20% de suas calorias somente é de gorduras. Além disso, os chineses fazem muito exercício e eles, uma boa maioria deles, não comem nada de origem de laticínios e obtêm praticamente a metade do cálcio do que tem na dieta americana. A osteoporose no chinês é incomum e as meninas chinesas entram na puberdade praticamente 6 anos mais tarde em relação às suas colegas americanas. O Dr. Campbell diz o seguinte:
Descobrimos uma associação muito significativa entre o consumo, mesmo de pequenas quantidades de alimentos de origem animal, e a crescente prevalência de doenças cardíacas, câncer e doenças similares. A grande maioria de todos os cânceres, doenças vasculares coronárias e outras formas de doenças degenerativas pode simplesmente ser evitada pela adoção do que? Uma dieta vegetariana. E você pode estar se perguntando: será que a dieta vegetariana seria boa para mim, para você? Isto é uma pergunta que só você e eu podemos responder. Cada um tem que decidir sobre essa questão. Mas é claro, tudo o que a gente faz tem que ter muito equilíbrio. E mesmo os vegetarianos que não sabem fazer a sua alimentação mais saudável, né, apreciando os alimentos realmente saudáveis, simplesmente deixar de comer carne e comer qualquer outra coisa, e mesmo muito alimento refinado, isso vai se tornar um prejuízo e não um benefício. É bem motivador quando a gente nota que uma queda de 1% do colesterol sanguíneo corresponde ao que o risco de doenças cardíacas também diminui em 3 a 4%. E o que sabemos é que alimentos de origem vegetal não têm colesterol. Nós já vimos isto. E alguma vez você já se preocupou se comendo somente alimentos vegetais você ficaria fraco ou pequeno? Não precisa se preocupar. Você já notou que o maior mamífero da Terra é vegetariano e vai muito bem, obrigado? O Dr. William Castelli trabalhou no estudo Framingham de saúde em cooperação com a National Health, e ele diz o seguinte: os vegetarianos adotam a melhor dieta. Eles apresentam as taxas mais baixas de doenças coronarianas em relação a outros grupos do país. Algumas pessoas zombam dos vegetarianos, mas eles têm apenas 40% de nossos índices de câncer. Na média, eles sobrevivem a outros homens e mulheres em cerca de 6 anos. Outro programa que também adota dieta vegetariana com outros agregados, né? Quem sabe atividade física, é um programa chamado Ornish, de um doutor que se chama Dan Ornish. Ele conseguiu reverter quadros de doenças coronarianas em que havia indicação de ponte de safena e fazer coronarioplastia. Ele conseguiu reverter com dieta. Enquanto outras associações de cardiologias, né, ele fez essa comparação, mostrando que no programa dele, 75% das pessoas tiveram a reversão daquele problema e uma redução de 8% do bloqueio coronariano. Na Finlândia também houve um lugar lá no norte, Corélia, que as pessoas tinham alto índice de doenças cardíacas. E houve ali algum trabalho em que, com a mudança do estilo de vida, com atividade física e mudanças da dieta, houve uma redução de doenças cardíacas naquele local de 65%. E olha isto, os que comem carne têm uma incidência de pressão alta 3 vezes maior do que os vegetarianos. E as pessoas que sofrem de hipertensão, elas têm uma probabilidade 7 vezes maior de ter um derrame e 4 vezes maior de ter um infarto, um ataque cardíaco. E a gente percebe nos países onde, nos locais, comunidades onde idosos adotam dietas vegetarianas, não existe hipertensão mesmo entre idosos. Enquanto a gente muitas vezes acha que a pessoa vai chegar numa idade e tem necessariamente que adquirir uma hipertensão, isso não necessariamente. E outra vantagem do vegetarianismo,
As crianças que adotam uma dieta vegetariana têm um quociente de inteligência 17 pontos do quociente maior do que as crianças americanas, visto que o vegetarianismo ele confere uma maior vantagem da acuidade mental e cognitiva. E Albert Einstein, ele era vegetariano e ele disse esta frase: nada trará mais benefícios à saúde e aumentará tanto as chances de sobrevivência na Terra como a evolução da dieta vegetariana. Então, as pesquisas revelam que o vegetarianismo, as suas vantagens, vai muito além do que a redução de taxas de colesterol e de índices de cânceres. Os vegetarianos têm menos índices de pressão alta, doenças do cólon, diabetes, cálculos biliares, doenças renais, obesidades e menos riscos em relação a todas as outras enfermidades. Então, a dica é: não tente retirar coisas da sua alimentação sem colocar alguma coisa boa no lugar. Então a gente precisa, de ir saboreando alimentos vegetais. E as proteínas de origem vegetal que você pode estar utilizando, que vai ajudar muitíssimo na sua saúde emocional, é grão de bico, que o grão de bico ele é rico numa aminoácido, que é parte de uma proteína, chamado triptófano, que é o que ajuda, auxilia na formação de serotonina, que é a neuroquímica que é produtora de alegria, de bem-estar, de estabilidade. A lentilha é riquíssima também em vários elementos saudáveis, mas ela tem uma coisa que também vai ajudar, além de ter a proteína, ela tem lítio. E você já sabe que o lítio, ele é um ingrediente utilizado em medicamentos para tratar de ansiedade, para estabilizar o humor, E para auxiliar nas pessoas que têm depressão. Então, faça uso de lentilhas. As lentilhas são muito saudáveis e você pode estar usando, fazendo patês, fazendo sopas, criando pratos. Tudo isso tem muita riqueza de proteína de origem vegetal. E os vegetais, para você ter proteínas vinda deles, porque cada um deles tem um tipo de aminoácido, você junta as variedades. É nas variedades da alimentação vegetariana que você consegue obter a proteína de que você precisa. A mudança para uma dieta superior, ela deve ser progressiva, nunca precipitada. Não tome atitudes de última hora, de hoje em diante pronto. Não. Pondere todos os elementos, pense direitinho em tudo que nós falamos. Vai agregando os alimentos que você viu que são saudáveis. Quando você se ver, você já está gostando de muitas coisas que você não comia antes, porque a dica não é necessariamente abandonar coisas, mas ter coisas que você não estava ingerindo e que estavam te fazendo falta, com elementos importantes. Você lembra dos microelementos, dos micronutrientes? Então, nós finalizamos sobre o assunto de alimentação. Eu espero que isso tenha contribuído para você e nós vamos dar sequência na saúde com outros temas. Enquanto isso, vai pensando direitinho, vai fazendo atividade física, nós vamos falar disso, mas isso é muito importante, está no topo de uma saúde equilibrada, e beba muita água. A água é muito importante também, e é disso que nós pretendemos estar falando no próximo encontro. Que Deus te abençoe nas melhores decisões para a sua vida e até a próxima.